Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está o teu filho, Senhor, não é diante de homem algum, mas diante de ti. Pai, tu já escolheste ele antes dele nascer. Senhor, tu já tinha escolhido a vida dele, a vida de cada um que aqui está, Senhor. Mas nesta hora, Jesus, tu vem usar com poder e grande glória, colocando palavras nos seus lábios, Senhor, para falar conosco nesta noite. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo, Senhor, que tu queres que nós ouça. Senhor, eu apresento a vida do teu filho nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Eu cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero convidar os amados irmãos a abrir a palavra de Deus em Ezequiel 47. Quem está feliz por estar na presença do Senhor? Quem está feliz por estar na presença do Senhor? Amém, irmãos. Felicidade faz barulho. Nós, quando vamos à festa, nós fazemos muito barulho. Não é verdade? Então aqui é uma festa sempre, constantemente. Nós estamos sempre em festa. Os anjos já faziam festa antes de nós chegarmos aqui. Ezequiel 47, versículo 1. Quem já encontrou, diz amém. Quem não encontrou, a gente aguarda mais um pouquinho. Amém? Irmãos, é bom estar na presença de Deus. Deus é maravilhoso. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos. Amém, nós estamos alegres. A palavra de Deus diz em Ezequiel 47: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, de onde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez passar, dar uma volta pelo caminho de fora até à porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Podei-vos assentar, irmãos. A palavra de Deus, meus amados, ela é linda, ela é bela, ela traz uma mensagem muito poderosa às nossas vidas. E nesta noite, meu amado, que Deus fale e que Ele cresça e eu diminua, meus amados. Que seja a palavra dEle, não a minha. Que seja o coração dEle, não o meu. Porque eu sou humano, eu sou falho. E a palavra diz assim, então, saiu aquele, antes disso, e ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, no versículo 2, até à porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. A banda direita. De que banda é que corria? Banda é que corria? Amém. E o versículo a seguir diz: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. A palavra de Deus fala-nos em côvados. Aqui alguém sabe o que é um côvado? Um côvado, amado irmão, é a medida que vai desde a ponta do dedo até ao nosso cotovelo. Seria o equivalente entre cerca de 45 centímetros e 66 centímetros, dependendo do tamanho do homem, do tamanho do braço do homem que se usava para medir. Neste caso estamos a falar de aproximadamente entre 450 metros e 660 metros. 1000 côvados. Ok? No Salmo 110, versículo 1, a palavra de Deus, ela nos fala: disse o Senhor ao meu Senhor, salmista Davi. Davi era rei. Davi era rei. A quem iria Davi chamar Senhor? A Deus, certamente. A quem mais?
Ele diz, disse o Senhor ao meu Senhor. Quem mais poderia ser Senhor de Davi? Jesus, meus amados irmãos. Davi estava a falar de Jesus, porque o que diz a seguir no versículo, se os irmãos lerem aqui, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. À minha mão direita. De onde é que corriam as águas, amados irmãos? Alguém se lembra? Amém. Então essas águas, esse rio é quem? Amém. É Jesus. O rio que corria era Jesus. E nós vemos então este homem a levar Ezequiel junto do rio, junto de Jesus, e a fazê-lo entrar até com os pés. Os irmãos já foram à praia e já disseram, vou só molhar os pés. E chega ali e põe os pezinhos na água e está bom, porque a água é fria, né? Andou 1000 côvados, entre 450 metros a 660 metros. Molhou só os pés. É um rio longo, não é? É um rio largo. Uma distância grande só para molhar os pés. A nossa caminhada, meu amado, ela começa de baixo. Nós começamos de baixo. A palavra nos fala em Efésios 6,15 sobre os nossos pés. Ela nos fala, só um segundinho, que eu abro aqui. Ela nos fala sobre a armadura de Deus para os nossos pés. Efésios 6,15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. É uma parte da armadura. O Evangelho da paz. A palavra de Deus fala-nos lá atrás em Isaías. Isaías, quantos irmãos aqui sabem, Isaías é conhecido como o profeta messiânico. Ele é quem mais fala na Bíblia sobre o Messias. O nosso, excetuando os Evangelhos, obviamente. Excetuando os próprios Evangelhos. Mas dos profetas e dos livros do Antigo Testamento, é ele que mais nos fala do Messias. Ele é o profeta messiânico, ele vem-nos a falar precisamente sobre essa questão. Que um filho se nos deu. E esse filho, um dos nomes dele é Príncipe da... Príncipe da... E os pés estão calçados em quê? O Evangelho da... Amém, irmãos. O Evangelho da paz. Jesus é o príncipe da paz. E nós molhamos os nossos pés. Nós conhecemos a Jesus e começamos a caminhar com Jesus. Porque os nossos tornozelos, aquilo que nós temos o nível da água neste momento em que estamos a ver Ezequiel, é o quê? É a primeira parte do nosso corpo que é responsável por movimento, a começar do chão. Então é quando nós começamos a mover. Amém? Vamos ao versículo seguinte, amados irmãos. Deixem-me voltar a abrir aqui, voltar aqui um bocadinho atrás a Ezequiel. Oh, aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Bendito és tu, Pai amado. Bendito és tu, Senhor. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Só até aqui, irmãos. Os joelhos é o segundo ponto de movimento no nosso corpo. O segundo ponto em que nós temos algo que se move. E os joelhos fazem o que mais também? Amém. Glória a Deus, irmã. Deus já abençoe. Os nossos joelhos são símbolo da nossa oração. Nós falarmos com Deus. Nós, depois de começarmos a caminhar, vamos fazer o quê? Vamos orar a Deus. Nós começamos a orar a Deus, a buscar a Deus, a caminhar na presença de Deus, falando com o Pai. Porque que vida seria essa se eu não falasse com o meu Pai? Se eu falo com o meu Pai terrestre, porque é que não haveria de falar com o meu Pai celeste? Então nós devemos orar a Deus. E esse é o segundo passo. E nós vemos então, meus amados, em Efésios 3, versículo 14 a 18, por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Oh, aleluia. Oh, meus amados, nós temos o dever de orar pelos outros e não apenas pela bênção na vida deles, não apenas pela situação financeira ficar resolvida, a doença ficar resolvida, não só. Aquilo que Paulo está a dizer, meus irmãos, é que ele ora a Deus para que vocês possais compreender a altura, a largura e a profundidade do amor de Cristo. Então ele ora por quê? Pela salvação das pessoas. E esse é o nosso primordial objetivo enquanto cristãos, é a salvação das pessoas que ainda não a têm. Não é por causa da igreja A, B ou C ou D ficar cheia. Não é por causa de virem as pessoas aqui à igreja e deixar isto ou dar aquilo. Não, é a salvação das pessoas. A salvação é algo muito sério. A palavra diz-nos que o nosso principal objetivo é o ide. E Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Meu amado irmão, a oração pelas almas perdidas é muito importante, porque ela nos ajuda neste processo. Ao mesmo tempo que estamos a orar pela salvação de uma alma, nós estamos a ser transformados e a ganhar uma perspectiva nova sobre os objetivos de Deus na nossa vida. Porque a realidade é que o objetivo de Deus é primordialmente que mais pessoas sejam salvos. Ele quer que nós sintamos bem, quer que nós sejamos com saúde, quer que tenhamos uma boa vida, com certeza. Mas o principal é a salvação. Vamos a Jeremias 1,17, porque eu vou ler o versículo seguinte de Ezequiel. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Os lombos, os nossos lombos, meus amados. A palavra de Deus, ela nos ensina em vários versículos: estejai, pois, com os vossos lombos cingidos. E exemplo disso é Jeremias, que fala: tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. A palavra de Deus, olha, irmão, algo muito interessante. A palavra de Deus está a dizer a Jeremias para ele não se espantar, para não temer, para não ter medo. Moisés, quando foi chamado para falar ao rei do Egito para libertar o povo de Israel, alguém sabe aqui o que é que Moisés falou para Deus? Eu sou torpe de língua. Sabem o que é que Deus lhe respondeu? Quem fez, pois, a língua do homem? Vai e eu mesmo coloquei palavras na tua boca. Amados irmãos, nós não temos que ter medo, porque o próprio Jesus, ele fala: não estejais solícitos, portanto, o que haveis de dizer quando fores diante dos doutores da lei, porque o Espírito Santo vos há de dizer o que falar. Se os doutores da lei, da palavra de Deus, não seriam motivo para o cristão se amedrontar diante deles, porque é que nós temos medo de pregar ao nosso vizinho, ao nosso irmão, ao nosso primo, ao nosso amigo, ao nosso colega de trabalho? O inimigo mudou de estratégia ao longo destes anos, porque a igreja, irmãos, um pequeno à parte aqui, a igreja, há livros históricos que relatam isto. Os cristãos da igreja antiga, isto não é bíblico, são relatos históricos, eram queimados vivos pela cidade de Roma. Empalados, queimados vivos, decapitados, e ainda assim eram lançados na arena com os leões. Ainda assim
O que é que eles faziam? Glorificado seja o nome do nosso Deus, louvado seja o nosso Deus, glória a Deus, aleluia. Nós temos dificuldade de louvar, de adorar a Deus, até porque o vizinho está a ouvir. Retornando aqui do à parte, irmãos. Retornando aqui do à parte, Jeremias, oh aleluia. Tu, pois, cinge os teus lombos. Eu peço à irmã Maria que abra a imagem aqui neste ecrã para nós vermos o que é cingir os lombos, para os irmãos terem uma imagem gráfica do que é que isso significaria. Como os irmãos devem saber, o povo de Israel naquela altura usava túnicas, que era como se fosse um vestido quase, ia quase até aos pés. Então isto seria a forma de eles, quando iam para a batalha ou quando iam fazer trabalhos no campo, ou seja, a preparação para fazer algo laboroso, algo intensivo fisicamente, eles puxavam as vestimentas para cima, passavam pelo meio das pernas e amarravam à volta da cintura. E é isto que se chama cingir os lombos. Quando os irmãos lerem cingir os lombos na Bíblia, é isto que está aqui descrito e demonstrado neste desenho. Podes voltar à palavra de Deus, Maria, desculpa. Isto foi só para os irmãos entenderem qual o significado de cingir os lombos. O significado que nós trazemos para os dias de hoje, como é evidente, nós não usamos aquelas vestimentas. Então nós não vamos estar a levantar as nossas vestimentas e a amarrar à volta da cintura. Não é isso. Mas assume o significado então de nos prepararmos para trabalho, nos prepararmos para guerra hoje. Porque estar na presença de Deus é guerra, estar na presença de Deus é trabalho. Nós já vamos voltar a esse assunto. Se formos então logo a seguir, onde nos diz, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Amém. O profeta está neste momento então numa profundidade tão grande que ele não consegue caminhar já. Ele já não tem pé, ele já não tem controlo sobre ele mesmo. Primeiro nós molhámos os pés, depois foi até aos joelhos, depois fomos à cintura, onde cingimos os nossos lombos. E agora estamos completamente mergulhados em Jesus, na presença de Deus. A palavra em João 3:8. A palavra em João 3:8 fala que o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do... Amado irmão, quando você se entrega totalmente a Deus, você perde controle da sua vida. Paulo fala, já estou crucificado com Cristo, agora vivo, pois não mais eu, mas Cristo vive em mim. Os irmãos entendem a profundidade disto? Paulo deixa de viver por ele mesmo e passa a viver por Cristo, para Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém. Mas o que é que esta mensagem nos está a levar a ver? O profeta primeiro molhou os pés, ele foi guiado até ao rio, recebeu a presença de Jesus, molhou os pés, começou a caminhar. Começou a orar quando molhou até os joelhos. Depois então os lombos ele começou a trabalhar na obra de Deus. E depois então ele mergulhou completamente no chamado dele. Os irmãos sabem o que é que acontece com água parada? Alguém aqui alguma vez teve uma garrafa de água muito tempo em casa? Apodrece. Amém. Cheira mal. Jesus falou para os fariseus, sepulcros caiados, lindos por fora, meus amados, era o que Jesus estava a querer dizer, lindos por fora, uma aparência de cristão, uma aparência de evangelho, mas por dentro era podridão,
era a decomposição. Ninguém aqui quer estar nessa posição. Eu não creio, amém? Amém. Toda a gente aqui quer servir a Deus, amém? Amém. Então Oséias 6.3, o que é que nos diz Oséias 6.3? Alguém sabe? Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída com a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva seródia carrega a terra. Então conheçamos e prossigamos a conhecer. A palavra está a dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer. Deus quer que você fique parado? Deus quer que você fique água-choca? Amém. Mas Ivo, o que é que Deus quer para mim? Eu não sei o que é que Deus quer que eu faça. Não sei se Deus quer que eu cante, quer que eu louve, quer que eu limpe a igreja, quer que eu pregue, quer que eu... Irmãos, tem uma coisa que eu aprendi nesta vida. Enquanto você não experimentar fazer uma coisa, você não sabe se sabe fazer ou não. Então, o que é que nós temos que fazer? Experimentar. Tentar. Pedir a Deus direção. Ninguém, eu repito, ninguém foi chamado para ser água-choca. Ninguém foi trazido à presença de Deus para estar sentado no banco o tempo todo. Toda a gente foi chamada para fazer a obra de Deus. O seu chamado talvez seja o evangelismo. Amém. O seu chamado talvez seja o louvor. Amém. Mas tente, faça alguma coisa. Comece a entrar mais fundo no rio. Comece a entrar mais fundo no rio. Se você já molhou os pés, vá molhar os joelhos. Se já molhou os lombos, vá molhar até ao fundo. Vá até não ter mais pé, até não ter mais controlo, para que não saibam nem de você vem, nem para onde vai, porque você é nascido da água e do Espírito. Oh, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor, bendito és tu, meu Pai amado. Meu amado, Deus, Ele não nos abandona. Ele não nos deixa para trás, Ele não nos larga. A palavra diz, pode uma mãe esquecer o seu filho que deu à luz, mas Ele não se esquece de nós. Ele diz, eu te guardo, eu te fortaleço, eu te livro do perigo. Meu amado, já viu a quantidade de coisas boas que Deus diz para nós? Ele corrige, amém, é verdade. Mas qual é o pai que não ama o seu filho para o corrigir? Se você tem filhos, ou se tem irmãos que têm filhos, ou familiares que têm filhos, tem com certeza pais também. Você já viu que todo o pai que ama o seu filho, ele corrige de um jeito ou do outro. Cada um tem o seu jeito de educar os seus filhos. E amém. Mas todo o pai, ele corrige o seu filho. É porque ele quer o mal do filho. É porque ele quer o bem do filho. Porque o pai da criança sabe o que vem na frente. Sabe as dificuldades e os problemas que a criança vai enfrentar. Sabe aquilo que a criança vai necessitar na frente. Ir à escola era uma seca. Quando eu era miúdo, eu detestava ir à escola. Mas a minha mãe obrigava-me a ir à escola quando eu era pequeno. Eu não gostava, mas tinha que ir. Mas era para o meu bem. Porque graças a Deus, isso trouxe muitas coisas boas para a minha vida. Não só o aprendizado, a aprendizagem da escola, de matéria escolar é muito importante, mas também amigos, aprender a lidar com pessoas, aprender a falar com pessoas. Todas as coisas que Deus entrega na nossa vida, elas têm um propósito. Mesmo os nossos problemas mais difíceis, eles têm um objetivo, meu amado. Muitas das vezes é ensinar-nos uma lição. Muitas das vezes é ensinar-nos a nós mudarmos. Porque eu não posso querer mudar o mundo se eu não mudar primeiro. Eu começo por mudar o meu mundo e depois aqueles que estão ao meu redor. Se eu não tiver transformação,
Eu não posso esperar transformação em ninguém à minha volta. Mas a minha mudança, a sua mudança, ela traz mudança a quem está ao nosso redor. Pare para observar isso. Se você, em vez de começar a responder na mesma moeda às pessoas que estão a tratá-lo mal, a pessoa vai ficar desarmada. Inicialmente vai ser difícil. No princípio vai continuar. Mas vai chegar a um ponto que a pessoa vai se sentir tão frustrada de não obter qualquer reação que ela vai parar. Porque sabe muitas das vezes o que é as pessoas que nos atacam, que nos tratam mal, que nos falam mal? É o inimigo a tentar tirar-nos da graça. Eu tive essa experiência muito tempo, agora durante estes anos que eu estive, infelizmente, na minha caverna, não é? Como o profeta, na minha caverna, por coisas que alguns de vós sabem o que aconteceu, não importa para aqui, não é para aqui chamado, e eu sofri perseguição. Eu já sofria antes muita, mas o problema é que durante esse tempo em que eu dei um bocadinho de lugar à caverna, eu infelizmente comecei a ceder e comecei a responder na mesma moeda. A coisa não melhorou, não ajudou. Em vez de a pessoa se transformar como deveria ser a nossa obrigação enquanto cristãos, eu falhei. E por causa disso, em vez da pessoa se transformar, quem se transformou fui eu. Comecei eu a tornar-me uma pior pessoa, a reclamar, a falar mal, a responder mal. É certo? Não. 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 A palavra de Deus, ela nos diz que o nosso Mestre, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Ele foi levado à cruz. E como um cordeiro, Ele foi em silêncio. Isaías profetizou isso. E isso cumpriu-se no Novo Testamento, nos Evangelhos. Jesus ainda na cruz, Ele falou da cruz. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas Jesus era Deus, para além de ser homem, era Deus. Amém, irmão. Estevão, a ser apedrejado, o que é que ele falou? Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. E agora, irmãos? Qual é a desculpa que nós arranjamos? Não tem desculpa. Somos nós que somos falhos. Somos nós que somos errados. Nós temos que ser a diferença. Nós temos que viver a diferença. A palavra diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Se a luz não iluminar as trevas, antes seja as trevas a devorar a luz, alguma coisa de errado tem. E comigo estava alguma coisa de errado. Pela graça de Deus, as coisas mudaram. Pela graça de Deus, eu mudei. E as coisas estão a mudar também do meu lado. Porque tudo o que Deus faz, Ele faz com o intuito de nos ensinar uma lição, meu amado. E nós devemos conhecer e prosseguir a conhecer. Conhecer e prosseguir a... Meus amados, não é para ficar parado. Ninguém aqui é para ser água choca, água podre. Todos aqui são para fazer cumprir aquilo que Jesus disse à samaritana, meus amados. Se nós abrirmos aqui em João 4:14, Jesus fala para a samaritana: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Jesus falava da água que ela lhe deu. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, ou seja, que Jesus estava a dar, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que é que acontece no fim disto tudo, meus amados? Jesus é o rio, você mergulha, mas o que é que no final disto tudo tem que acontecer? Você tem que se tornar uma fonte de água.
Rios de água viva têm que jorrar do seu ventre para aqueles que estão à sua volta, meu amado. A unção desce de Deus, mas ela tem que transbordar para quem está à sua volta. E ela transborda não é com as suas palavras, não é com as minhas palavras, é com o meu testemunho, o seu testemunho. A palavra em inglês para testemunho é life song. Life song separado significa canção de vida. Nós cantamos, nós louvamos a Deus com a nossa vida, meus amados. A nossa forma de falar, a nossa forma de caminhar. A palavra diz que os discípulos foram reconhecidos pelo caminhar deles, porque onde eles caminhavam, na sombra deles, ela trazia cura. Meus amados irmãos, o nosso caminhar, o nosso falar, o nosso ser, ele tem de ser diferente. Mas não temam, porque aquele que está nos céus, aquele que está conosco, ele é maior que o que está no mundo. Jesus disse: não te peço que os livres do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas livra-os do mundo. Nós somos separados para Deus. Nós estamos aqui para fazer aquilo que Deus quer, não o que nós queremos fazer. Porque se for para fazer aquilo que você quer fazer, então esta palavra não está a trabalhar na sua vida. Porque esta palavra, do início ao fim, ela nos ensina que é a vontade de Deus. Eu vou repetir para os irmãos ouvirem bem. Se você está a fazer aquilo que quer na sua vida e não a cumprir esta palavra, você não está a viver esta palavra. Porque esta palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina do princípio ao fim que é a vontade de Deus. Jesus, Filho unigênito de Deus, Deus com o Pai, quando ele estava a orar: Pai, se possível, aparta de mim este cálice. Ou seja, Pai, se possível, afasta de mim esta dor. Mas o que é que ele disse depois? Mas faça-se a tua vontade e não a minha. Vivamos a vontade de Deus, meu amado. Quem aqui quer viver a vontade de Deus? Eu peço perdão aos pastores pela ousadia, mas eu quero convidar cada um de vocês que nesta noite sente que quer mais de Deus, que quer mergulhar mais fundo nos rios, que quer fazer a obra de Deus, que quer trabalhar para Deus, se levante os seus pés e venha aqui no púlpito para os pastores poderem orar pela sua vida. Você pode não ter direção, você pode não saber qual é o sentido, mas Deus sabe e você vai tentar, em nome de Jesus. Pastoras, peço desculpa, pastoras, pela ousadia. Os irmãos fiquem em espírito de oração. Levantem as vossas mãos para os céus e fechem os vossos olhos. Altíssimo Deus, poderoso Pai, Senhor, eu sou falho, sou, Pai, o mais indigno dos homens, Senhor, mas Tu és Deus nas nossas vidas, Pai. E se Tu usas a mula, Senhor, ó Deus, para falar com o profeta, Pai, eu creio que usas também a mim, Senhor. Nesta hora eu quero te pedir, toma em tuas mãos a vida de cada um dos teus filhos, Pai. Eu te peço, como no dia de Pentecostes, Pai, venha derramar o teu Espírito sobre toda a carne, Senhor, ó Deus, porque a tua palavra nos ensina, Senhor, que tu declaraste que toda a carne receberia a presença do teu Espírito. Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar agora na vida dos teus filhos, Pai, ó Deus, a proliferação da tua palavra, a proliferação da tua presença. Deus, ó Pai, o movimento das tuas águas, Senhor. Move as águas neste lugar, Senhor, ó Deus, como moveste no tanque de Siloé, Senhor. Deus, se é cura, traz cura. Ó Deus, se é libertação, traz libertação. Mas levanta os teus filhos na tua obra, Pai. Vem com a tua unção sobre as suas vidas e derrama óleo, Pai. Ó Deus, e que este óleo transborde, Senhor, ó Deus. Que este óleo transborde, ó Pai, e venha a ser, Senhor, ó Deus, inundada esta nação por intermédio destas vidas, ó Pai. Que
esta nação seja inundada, Pai, por este intermédio destas vidas, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Usa os Teus filhos, Pai, dentro de cada um dos ministérios que Tu tens preparado para as suas vidas, Pai. Deus, dá discernimento. Deus, abre os olhos de cada um de nós, Senhor, para saber sempre onde queres Tu que nós vamos, Senhor. Deus, serve de nossa coluna de fogo durante a noite e serve de nuvem durante o dia, guiando-nos ao Teu objetivo, ó Pai, e derrama, Senhor, ó Deus, o poder do Teu Espírito Santo, para que possamos receber mais da Tua presença, mais do Teu poder, mais da Tua autoridade, mais do Teu Espírito, mais de Ti, Senhor, mais de Ti. Dá-nos sede desta água, Senhor, que Tu tens para nos oferecer, para que possamos não ter mais sede e possamos ser canal de bênçãos para aqueles que estão ao nosso redor. Deus, em nome de Jesus, que o Teu poder, Pai, venha a ser derramado sobre toda a Tua igreja, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua glória seja manifesta nas nossas vidas, que a Tua glória seja manifesta no nosso meio, que a Tua glória seja manifesta na vida do Teu povo, que o Teu poder, Pai, seja derramado sobre cada um, Pai, e que a Tua unção, Senhor, ó Deus, seja sempre em nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, a manter em espírito e oração. Ajuda-nos, Pai, a manter em espírito e adoração. Ajuda-nos, Pai, a manter em espírito, Senhor, de paz, o Evangelho de paz. Ajuda-nos a viver a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a viver aquilo que Tu tens preparado para nós, a fazer a Tua vontade, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Deus, quebra barreiras. Deus, destrói muralhas. Deus, deslaça o laço do passarinheiro, Senhor. Desfaz toda a obra maligna levantada contra a vida dos Teus filhos, Pai. Destrói tudo aquilo que não é Teu, que se levantar no caminho dos Teus filhos, Pai. Fortalece-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a revestir-nos da armadura de Efésios 6, Pai. Ajuda-nos a revestir dessa armadura, Pai, para fazer a Tua vontade, para fazer o Teu Evangelho. Deus, para seguir a Tua vontade. Deus, para seguir as caminhadas de Jesus. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Paizinho. Ajuda-nos nesta noite, Senhor, a entender o que Tu queres para nós. Ajuda-nos nesta noite, Senhor, a receber mais de Ti, Senhor. Ajuda-nos nesta noite a buscar a Tua vontade. Nós queremos mergulhar na Tua presença, Senhor. Nós queremos mergulhar no Teu poder. Nós queremos mergulhar no Teu óleo. Nós queremos mergulhar no Teu rio, Pai. Ó Deus, e que as águas sejam sempre mais profundas, Pai. Que nós venhamos a andar sempre cada vez mais em profundidade na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Eu agradeço a oportunidade e retorno a palavra à pastora Isabel. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Grande é o poder do Senhor, né? O Senhor esteve presente desde o início do culto, em todas as oportunidades, nos louvores, na palavra. Nós estamos saindo daqui abastecidos da presença do Senhor. O Senhor falou conosco de forma poderosa, amém? Vou dar para o pastor Wilson da bênção apostólica, amém? Deus, aleluia, Jesus, glorificado seja o Teu nome, Senhor. O pastor está orando ali ainda para glorificado seja o Teu nome, Jesus. Os irmãos, façam com as mãos então, a terminar esse trabalho nessa noite, que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, possa ser com cada um de nós, desde agora e para todos sempre, que todos dizem amém. Palma para Jesus Cristo, amém. Está terminado esse culto nessa noite, e sábado temos mais, glória a Deus.